E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse relógio aqui da marca Mormai. Antes de começar a falar sobre o relógio, galera, eu vou passar o peso e as dimensões dele para vocês. Primeiro aqui o peso. O relógio pesa aí 57,4 gramas. Agora eu vou passar aqui para vocês as dimensões dele, né? No caso aqui primeiro é o diâmetro de caixa, 53,3 milímetros. Agora o comprimento, né? Que é a distância entre pinos, 48,7 milímetros. E a espessura do relógio, 15,3 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Levem em consideração que eu tenho um pulso fino, mas mesmo assim esse é um relógio extremamente grande. Ele é muito grande mesmo, galera. Tudo bem que eu tenho um pulso fino e tal, mas ele é exageradamente grande. Porém, ele é leve e também não é tão confortável. Eu estou mexendo aqui a mão, ó, reparem que essa parte da minha mão bate aqui no relógio e tal, justamente porque o diâmetro dele é muito grande e isso pode vir a incomodar em certos momentos. Eu, pelo menos, não gosto, mas tá aí para vocês terem a noção de tamanho no pulso. Esse relógio aqui ele tem a caixa dele toda em resina. Aqui na frente é acrílico no mostrador. Os botões dele são grandes e de fácil acesso, com ou sem luvas. A pulseira dele é em borracha. Na parte de dentro da pulseira ela é lisa, né? Não tem nenhum tratamento, nenhuma textura, nada aqui, tanto na parte da frente quanto na parte de dentro do relógio. A fivela desse relógio aqui, ela é em borracha. Nesse caso aqui, vem escrito o nome da marca, ó, Mormai. A fivela em aço inoxidável também é assinada aqui, ó, Mormai. A parte de baixo do relógio é em aço parafusado e vem alguns dados importantes aqui, ó, falando que essa tampa aqui é em aço inoxidável, explicando que ele tem resistência à água de 100 metros de profundidade. Aqui o logo da marca, né? E logo abaixo a referência do relógio. Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda demais o crescimento dele dentro da plataforma. Então, aquele seu like ou o seu compartilhamento tem grande impacto positivo no crescimento aqui do canal. Beleza, galera? Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão poder fazer a configuração desse relógio aqui. Você vai pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo do relógio até que ele entre no modo de ajuste. Reparem que está piscando aqui, ó, representação gráfica, e aqui embaixo o segundo. Você pode fazer a sincronia aqui com o segundo piscando, basta você só pressionar o botão superior direito, ó. Você vai sincronizar com algum outro relógio. Pressionando aqui, ó, o botão inferior esquerdo, você muda. Estava no segundo, agora você mudou para o numeral de hora. Vai funcionar exatamente da mesma forma, ó, superior direito, para você poder fazer a mudança do relógio. Você pressionar e segurar, ele vai avançar rápido. Pressionando aqui o inferior esquerdo, ele vai mudar. Estava na hora, mudou para o minuto, vai funcionar exatamente da mesma forma. É só você pressionar aqui o botão superior direito para efetuar essa mudança. Próximo aqui é o calendário, né? Aqui embaixo, piscando aqui o número maior, é justamente o ano, né? Que você faz a configuração, pressionando aqui o botão superior direito. Se você pressionar novamente, você tem acesso ao mês. Pressiona aqui o botão superior direito também para fazer essa configuração.
Pressionando o botão inferior esquerdo, você muda para o dia do mês. Mesma coisa, botão superior direito para fazer essa mudança. Pressionando novamente aqui o botão inferior esquerdo, você volta lá para aquela tela inicial. Isso aqui é um indicativo que você já fez todos os ajustes possíveis, tanto na hora, calendário, está tudo ajustado. Aqui no modo de hora, se você quiser ver o calendário, você quiser acessar o calendário completo, você aperta aqui, ó, superior direito, tá vendo? Você tem acesso ao calendário. Lá em cima, ó, é o dia do mês, o mês, e aqui embaixo o ano. E aqui na frente ele fica exibindo o dia da semana e o dia do mês, como vocês estão podendo conferir ali. Seguindo aqui para a próxima função, galera, é o alarme. Para configurar o alarme é exatamente como você fez na configuração de hora. Mas antes de você configurar o alarme, eu vou te mostrar como você pode ativar ou não o alarme, uma vez que ele já esteja configurado. Você pode pressionar aqui, ó, o botão superior direito do relógio para ativar o alarme. Apertando uma vez, repare que vai aparecer essa bolinha com 3 risquinhos aqui. Isso indica que o alarme está ativo. Se você pressionar novamente, o alarme desativa e acende o sininho, que indica o bip de hora ativo. Se você pressionar novamente, que seria uma terceira vez, agora você tem os dois ativos em simultâneo. Pressionando uma quarta vez, você desativa. Para configurar, você precisa aqui, ó, pressionar o botão superior esquerdo. Viram que começa a piscar aqui, ó, o indicador de hora. Aí agora você pressiona aqui o botão superior direito para fazer essa mudança, ou você pode pressionar e segurar, que ele vai avançar rápido. Pressionando o inferior esquerdo, você viu que ele mudou agora para 1 minuto. Vai funcionar da mesma forma, galera. É só pressionar aqui o botão superior direito para você poder fazer essa mudança. Para você voltar, né, para você terminou de fazer o ajuste que você quer, pressione aqui o superior esquerdo que ele vai parar de piscar. Agora aqui a próxima função, cronômetro. Você pode pressionar aqui, ó, o botão superior direito do relógio. Ele vai começar a contagem aqui. Para você parar o cronômetro, você pressiona o mesmo botão. Para você resetar, basta você pressionar o botão superior esquerdo. Pressionando novamente aqui, ele vai ir para a função de Dual Time. Para você configurar essa função aqui, é exatamente igual você fez lá na hora. Pressiona e segura aqui, ó, o botão superior esquerdo. Vai começar a piscar aqui o numeral de hora. Você pressiona aqui, ó, o botão superior direito. Pressiona o botão inferior esquerdo, você mudou para a hora, mesma coisa. Ó. Pressiona aqui, ó, o botão superior direito do relógio, para você poder fazer a mudança que você quer. Agora, para você fazer parar de piscar, basta você pressionar o botão superior esquerdo do relógio e ele vai parar de piscar e está feito o ajuste. Isso aqui é muito válido para quando você quer configurar um segundo fuso horário, né, de uma cidade ou até mesmo um país. Você pode deixar aqui o segundo fuso ativo, assim você pode fazer uma consulta quando você precisar. Pressionando o botão inferior esquerdo, ele vai voltar para a tela inicial do relógio. Esse relógio aqui possui luz, é esse botão aqui, ó, o botão inferior direito do relógio. Eu vou apagar a luz do cenário aqui para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá aí, galera, ó. A iluminação dele é muito boa, na cor verde. Você vai conseguir enxergar a hora sem problema nenhum no escuro. É uma luz bem forte, como é um relógio grande, então a área de iluminação é excelente, como vocês estão podendo conferir aí no vídeo. Então, galera, assim, umas considerações especiais sobre esse modelo aqui. A pulseira dele, de início, ela era meio transparente, né? Não chegava a ser aquela pulseira cristal, mas era um pouco transparente. Como vocês estão vendo, ela já está amarelada. É uma característica seríssima de relógios que tem essas pulseiras aqui nessa tonalidade de cor, que é ficar amarelada, e esse aqui não foi diferente. Porém, a pulseira continua 100% funcional, só está amarelada, mas isso aqui não te impede de usar, né, a não ser por conta do critério estético. Essa pulseira aqui,
ela é semi-integrada, galera. Por que eu digo semi-integrada? Porque aqui, vou até botar o paquímetro aqui para vocês saberem o tamanho, ó. Ela tem um tamanho, deixa eu botar bem aqui, tá vendo? 19, quase, bota aí, 20 milímetros, acho que você consegue, se você forçar, você consegue aí colocar uma pulseira de 20 milímetros aqui nesse lugar. O que acontece? Todo relógio que tem uma pulseira específica, né, proprietária, é uma dificuldade porque você pode vir a precisar usar uma outra pulseira, até mesmo porque essa aqui pode arrebentar, ou simplesmente você não quer ela mais nessa coloração feiosa aqui. E você simplesmente não vai encontrar mais uma pulseira original, né, para colocar no relógio. Aí já começa a dor de cabeça, porque você vai ter que encontrar uma pulseira desse tipo, tá vendo? Que ela tem esse detalhe aqui, esse entalhe para encaixar na caixa ali, de 20 milímetros. Sinto muito, mas você não vai encontrar. Então você vai ter que recorrer a outras pulseiras. Botar uma pulseira de 20 milímetros aqui, galera, o relógio vai ficar horrível. Por quê? A pulseira, ela não vai ter esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, que acompanha o design da caixa, ela não vai ter, ela vai ser toda ela em 20 milímetros até a sua parte final. Então o relógio vai ficar com esses dois dentes aqui bem sobressalentes. Se eu compraria esse modelo aqui de relógio por conta somente da pulseira, não. Tudo bem que não é uma pulseira aí 100% integrada com certo trabalho, um certo esforço, você consegue sim encontrar uma pulseira paralela, né? Para botar aqui, fazendo um certo tipo de adaptação. Nesse caso aqui é até bem mais fácil. Mas é aquilo, não é legal, galera, não é legal. Então, quando você vê que o relógio ele te restringe as possibilidades de pulseira, no meu ponto de vista, é um forte indicativo de que você não deva comprar esse relógio. Porque tá cheio de coisa aí de o relógio estragar a pulseira com menos de um ano e você não conseguir comprar uma outra pulseira para colocar. Nem original, nem paralela, nem nada. E pulseira, galera, não é um artigo aí coberto pela garantia na maioria dos casos. Eu sei que tem casos aí que a garantia cobre e tal, mas pelo menos em todos os manuais que eu li, não manuais da marca Mormai, da Oriente, Citizen, Casio, Seiko, Tecnos, eles deixam bem claro no manual que a pulseira não está coberta na garantia, porque pode ser um problema ocasionado por mau uso. É o que eles especificam lá. Então aí é outro complicador. Então se você não quer ter uma dor de cabeça dessa, evite ao máximo de comprar relógios que tenham a pulseira integrada, semi-integrada, que seja. Se não for terminal reto aqui, galera, para simplificar, se não for terminal reto aqui, é bom você avaliar se realmente vale a pena você comprar o relógio, tá? Porque eu sempre digo, tudo bem que a gente compra o relógio, a gente quer que ele dure aí por maior tempo possível. Claro que ninguém quer que o relógio já dê problema com 6 meses, 1 ano de uso, porque aí é complicado. Muitas vezes o pessoal parcela em 12 vezes e tal. Mas é uma situação que pode vir a acontecer. Então uma dica que eu dou, uma dica muito particular que por incrível que pareça, eu sigo essa dica. Eu nunca, jamais, em hipótese nenhuma, compro relógios que a pulseira é integrada, seja ela qual for a marca, tá? Isso abrange literalmente qualquer marca, desde de Casio, Citizen, Seiko, Oriente, até os normais, Speedo, não compro de jeito nenhum. Agora, de repente, para você, isso não faça diferença, então fica a seu critério. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque isso ajuda demais o crescimento aqui dentro da plataforma. Aqui embaixo vão ter vários links importantes para você poder conferir, inclusive o link da nossa loja e o link para você poder fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, beleza? Todos os links vão estar aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, fui!